Olá pessoal, ainda falando sobre esse livro aqui, As Cristofanias do Novo Testamento, da Odette Manville. Então, as cristofanias são as aparições de Jesus após a ressurreição. Tá? E ali ela vai tomar como referência 1 Coríntios 15, que apareceu ali a Pedro, apareceu a Tiago, apareceu ali aos 500, todos ali são considerados históricos. Agora, as narrativas que aparecem nos evangelhos, principalmente das mulheres, do túmulo vazio, isso tudo é considerado inserção, é criação teológica. Esse aqui é o ponto que eu diria assim mais controverso aqui desse livro, né? Que as narrativas de sepultamento de Jesus e do túmulo vazio, ela vai questionar. Aí ela diz assim: atualmente não há mais consenso nem sobre a existência de um túmulo de Jesus, nem sobre a realidade da cristofania às mulheres, ou seja, que Jesus ressuscitado apareceu às mulheres. Então ela já vai questionar isso. Tá? Aí fala assim: mas o 1 Coríntios 15 não fala de Cristo foi sepultado? Aí diz assim: alguns tendem a acreditar que essa referência suporia que Paulo conhecia a tradição do túmulo vazio. Isso está, William Lane Craig fala isso. Tá? Mas, no entanto, para outros, Paulo não fala do túmulo vazio simplesmente porque esse testemunho vindo de mulheres teria enfraquecido seu argumento, que devia estar acima de qualquer suspeita. N.T. Wright fala isso. Então, ele não falou para não enfraquecer o argumento. Tá? Tudo bem. Mas só que ela vai contestar isso, quer dizer, ela não respondeu essa questão. Você, Odette Manville, está dizendo que túmulo vazio não existiu e que Jesus foi enterrado numa vala comum, mais ou menos como diz o Crossan. Então não teve um túmulo particular de Jesus, não teve túmulo vazio. Jesus simplesmente apareceu depois ressuscitado. Aí ela já vai divergir do Crossan, porque ela entende pela ressurreição. Ela defende a ressurreição. Mas ela não defende a história do túmulo vazio, segundo ela, é uma invenção. Agora ela defende o José de Arimateia. José de Arimateia, para ela, existiu. Quer dizer, aí fica uma coisa meio confusa, cara. Fica uma coisa meio confusa. Quer dizer, o José de Arimateia pediu o corpo para enterrar o Jesus na vala comum. Mas ele não precisava, né? Precisava de alguém, de uma pessoa influente. Pessoa influente, cara é conhecido do Pilatos, não sei o que e tal. Pessoa influente. Para quê? Para enterrar na vala comum. Pô, mas para isso não precisa de grande, né? Aí deixa, né? O default já é enterrar na vala comum, não precisa ter ninguém. Para que ter José de Arimateia? Eu não consegui entender isso na perspectiva dela. Tá? Aí fala assim: quanto à menção do sepultamento em 1 Coríntios 15, ela tem muito mais a ver com a acessão da realidade da morte de Jesus do que com o próprio acontecimento. Olha, sinceramente não faz sentido essa frase. Se Paulo está dizendo que Jesus foi sepultado, não, isso não tem nenhuma conexão com a realidade do acontecimento. Como assim? Ele não foi sepultado? Não entendi. Em resumo, parece não ter havido a veneração do túmulo de Jesus nos primórdios do cristianismo. Segundo ela é o grande problema desses relatos do túmulo vazio, é que não teve veneração desse local. Então, para ela, esse local não existiu. Ela não consegue resolver esse argumento e fica nisso. Porque os William Lane Craig, os cristãos, vão dizer o seguinte: não teve veneração do local porque o Cristo ressuscitou. Então, assim, foi muito mais importante o Cristo ressuscitado do que o Cristo morto ali. Então, assim, teve muito mais destaque para os cristãos o Cristo ressuscitado. Por isso que não teve veneração do túmulo. Tá? Ela não está satisfeita com esse argumento. Ela acha o seguinte: olha, se Cristo ressuscitou, se teve túmulo vazio ou não, o fato é que esse túmulo seria, se ele foi de fato sepultado num túmulo próprio, isso seria objeto de culto. E não há esse registro. Tem o Tiago, irmão de Jesus, que ele vai ser assassinado depois, que ali a gente tem um registro de veneração do túmulo de Tiago. Tá? Agora, no caso do Jesus, não há esse registro.
Os primeiros cristãos não consideravam o lugar onde Jesus havia sido depositado como tendo significação especial. Isso James Dunn falando. Então é interessante como é que esse desinteresse pelo túmulo vazio, que o James Dunn, William Lane Craig e N.T. Wright consideram como uma evidência em favor da ressurreição de Jesus, de que o túmulo vazio de fato existiu, para ela não está convencida disso. Ela acha que não. Essa história está estranha. Se teve túmulo vazio, teria veneração desse túmulo. Aí ele diz assim: é preciso insistir que o estado de vazio do túmulo de fato tivesse revelado uma intervenção radical e radiante de Deus em favor de Jesus. Isso teria sido uma razão maior para venerar o local. Não foi o local onde aconteceu o milagre? Então seria objeto de veneração. A convergência dos indícios a respeito do silêncio, por certo, não é fato do acaso, mas reflexo de uma realidade. A proclamação das primeiras décadas não inclui o túmulo vazio, simplesmente porque essa tradição não tem fundamento em fatos históricos. Aí, com relação a José de Arimateia, entretanto, há muito a apostar num fundo de verdade subjacente à descida da cruz por um tal José de Arimateia. O José de Arimateia, ela entende que houve historicidade. A historicidade de José de Arimateia não pode, portanto, ser posta em dúvida, pois é pouco provável que os cristãos, por si mesmos, tivessem atribuído esse gesto de clemência ao membro do conselho, que tinha como responsável pela morte de Jesus. Você está escrevendo numa época que cristãos e judeus estão em conflito. Então, por que você vai inventar um personagem em que um judeu aparece como bom, papel de bom? Por fim, por que a comunidade cristã, quando desenvolveu a lenda da descoberta do túmulo vazio, fragilizou a tradição atribuindo isso às mulheres? Esse é um argumento que é colocado, né? Ela vai responder esse argumento dizendo assim: bom, nada mais simples. Era impossível naqueles primórdios da igreja atribuir isso aos homens. Naquela época, todos sabiam que os discípulos haviam fugido, o que é corroborado pelo fato da localização das primeiras cristofanias. Ora, as caravanas das quais as mulheres faziam parte não tornavam a partir antes do final de sábado, daí sua presença ainda em Jerusalém na manhã de domingo. Aliás, ainda que a tradição mais antiga situasse as mulheres como as primeiras a descobrir a ausência do corpo, o problema foi rapidamente contornado, fazendo confirmar as palavras dela por um testemunho masculino. Ou seja, a própria história, ela já trata de colocar um testemunho masculino. Então, a história não depende somente das mulheres, tá? As mulheres têm, mas depois vem o testemunho do homem meio que ratificando. Então, segundo ela, não é tão estranho assim colocar as mulheres ali como primeiro testemunhas da ressurreição. Segundo ela, é uma invenção. Não teve as mulheres, elas não viram Cristo ressuscitado e também não teve túmulo vazio. Cristo morreu numa vala comum. É isso que ela está dizendo. Mas ressuscitou, teve José de Arimateia. Essa é a tese que ela está... Aí ela vai contar que essa história, então, de Jesus, ela vai sendo adaptada. Então, uma das adaptações é essa da tradição do embalsamamento. Os relatos evangélicos concernentes à introdução de um túmulo nos acontecimentos pascais trata-se de um desenvolvimento cristológico. Elas pretendem ser um esforço de prestar a Cristo as homenagens a ele devida. Então, essa coisa do embalsamamento, tudo isso é para dar uma narrativa de honra a Jesus, etc. Os estudos de texto em torno do embalsamamento de Jesus e de sua deposição no sepulcro
nos leva a concluir pela não historicidade do relato de um sepulcro vazio, tal como encontramos nos 4 evangelhos. De fato, podemos notar que o desenvolvimento teológico da tradição conhece uma progressão considerável até o final do século I. Os ritos funerários e a escolha do túmulo de Marcos a João vão ganhando importância e dignidade. Então, os detalhes do embalsamamento vão aparecendo nos textos mais tardios. No último texto, José de Arimateia vira amigo, vira quase que um cristão. Vira amigo dos cristãos. Então, é nesse sentido que ela desconstrói essa tese do túmulo vazio. E assim ela vai analisando o testemunho de Tomé, como analisou das mulheres também, é acréscimo, seria o testemunho do... Porque está ausente de 1 Coríntios, tá? Aqui na página 186, ela vai dizer assim, a tradição do sepulcro, embora ausente de toda a literatura paulina e dos Atos dos Apóstolos, né, essa ideia de que Cristo foi sepultado com túmulo vazio, nada disso está em Paulo, né? Acabou, contudo, por impor-se solidamente no âmago do ensinamento da primeira comunidade, até se tornar um lugar teológico inevitável para a expressão dos acontecimentos pascais. Então pode parecer insólito que nenhuma manifestação cristofânica tenha se dado ali. Um mal-estar que encontrará eventualmente remédio na transformação natural da angelofania em cristofania. Transformação tanto mais cômoda porque necessidades catequéticas a exigiam, como destacamos nas análises de Mateus e João. Porém, precisamente pelo fato de que essas cristofanias se inseriam essencialmente no prolongamento da tradição já bem estabelecida da angelofania, deviam, em consequência, necessariamente se dirigir às mulheres. Então, assim, primeiro fala-se de anjos. Ainda não tem aparição para as mulheres. Depois a aparição para as mulheres surge, tá? Isso já nos evangelhos. E ali essas cristofanias e se coloca na comunidade. Então, segundo ela, existe um fato histórico original e que foi acrescentando coisas, né? Coisas foram sendo acrescentadas. O ponto fraco da argumentação dela, que eu vejo, é que 1 Coríntios 15, ele se propõe ser uma síntese, né? Ele se propõe ser uma síntese, ele não se propõe ser um relato detalhado. Então é quase como um credo, como que hoje você na missa você tem um credo. Ali tem um conjunto de pontos básicos, ali não é ideia de fazer uma reconstituição histórica exata. Então Paulo ali está reproduzindo aquilo que ele recebeu. Então, o fato de não ter os detalhes da aparição de Tomé não necessariamente seja menos histórico por causa disso. Parece um critério, né, que ela usa pelo simples fato de que 1 Coríntios é mais antigo, mas, enfim, é isso. Muito obrigado, então.